Negociações entre Estados Unidos e Europa fracassam e a guerra comercial está assim de volta. O Trump anuncia taxas de 50% sobre produtos europeus e ainda faz ameaças contra a Apple, enquanto também ele proíbe que alunos estrangeiros frequentem a Universidade de Harvard, que entra na justiça e consegue pelo menos uma conquista provisória contra o governo Trump. Falar um pouquinho também, galera, sobre a Comissão Europeia, que representa os interesses da União Europeia, colocando o Brasil como um país não mais de risco baixo contra o desmatamento. Quais são os impactos relacionados a isso? Lembrando que estamos em um contexto de mudanças políticas brasileiras e a possibilidade também do acordo Mercosul-União Europeia. Falar um pouquinho também, galera, sobre o Lula, que recebe o presidente da Angola, João Lourenço, e assina alguns acordos em um momento em que ele tenta estabelecer uma parceria sul-sul, principalmente com os africanos, mais significativa. Falar um pouquinho também sobre Sergei Lavrov, que coloca alguns pronunciamentos bem polêmicos, alegando que sim, avançou em uma proposta de cessar-fogo que vai mostrar para o governo ucraniano, mas coloca ainda mais empecilhos contra a paz, alegando que, por exemplo, hoje a Rússia não consegue estabelecer um acordo com a Ucrânia, já que não reconhece o Zelensky como presidente do país. Será mais uma pré-condição para a paz? Falar um pouquinho também, galera, sobre o Putin, que promete fazer uma nova invasão na Ucrânia para a criação de uma zona tampão em regiões como Sumy, Kharkiv e também Belgorod, só que vai precisar de mais orçamento e mais homens. E, claro, se afasta de algum tipo de resolução de paz na região. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a Alemanha, que depois de cerca de 80 anos volta a ocupar, colocar tropas na fronteira com a Rússia na região da Lituânia, alegando que vai fazer isso com uma retaliação à invasão da Rússia à Ucrânia e que sim, está defendendo os interesses de todo o continente europeu. Enquanto isso, Nicolás Maduro anuncia eleições nesse final de semana em Essequibo, território que hoje pertence à Guiana e é disputado entre esses dois países. Sim, Irfan Ali, presidente da Guiana, vê isso como uma ameaça. Será que teremos uma guerra regional? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal. E nesse momento de confusões acerca de valores do IOF e tal, eu estou oferecendo para vocês a possibilidade, em parceria com a Nomad, de você conseguir comprar os seus dólares com as melhores taxas do mercado e ainda ganhar 2% de cashback para dolarizar o seu patrimônio. Corre, que tá acabando o prazo, tá? São número limitados também de cupons. Se você usar o cupom Ricardo40fonte, você tem acesso a esses benefícios já garantidos e uma conta internacional que aceita em mais de 180 países. Pô, agora assim, é essencial, pelo menos eu considero, né? Não é uma dica de investimentos, mas o que eu faço? Você dolarizar a parte do seu patrimônio, diversificar em vários países, ativos, enfim, diferentes. E eu vejo a Nomad como muito acessível, porque é super simples, você abre a conta no mesmo dia, não tem tarifa de manutenção, taxa de abertura e coisa que valha. E você ainda pode ter acesso ao Nomad Explore, que é o cartão de crédito da Nomad, que te permite, nas suas compras, utilizando aqui no Brasil mesmo, tá? Ter acesso a cashback dolarizado, montando ali suas posições e uma série de benefícios, como acesso ao Nomad Lounge, pontos que não expiram, para trocar por outros benefícios, galera, de verdade, tá? É sensacional. Então, de verdade, caso vá fazer isso, eu recomendo demais que faça pela Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, além de ser parceiraça do canal, uma relação ganha-ganha. É um serviço que eu uso, recomendo para vocês e vocês ainda fortalecem a comunidade geopolítica frente à Nomad. Tamo junto, pessoal? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato, a gente teve negociações frustradas, pelo menos segundo o governo Trump, entre Estados Unidos e a União Europeia. O governo Trump fez palavras ali duríssimas, colocando que é muito difícil lidar com a União Europeia, já que o objetivo principal desse bloco econômico sempre foi tirar vantagens dos Estados Unidos. Na verdade, assim, é um pouco polêmico, né, o que eu vou falar, mas não é que era tirar vantagem. Vai lembrar que a União Europeia, enquanto bloco mesmo, ela existe desde o comecinho da década de 90, na assinatura do Tratado de Maastricht, mas a ideia da integração de um bloco europeu, a gente pode alegar que começa com o Benelux, lá em 1944, depois com a criação da CECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, depois do Mercado Comum Europeu, ou seja, um contexto em que os países europeus eles foram se integrando, e não necessariamente para combater economicamente os Estados Unidos,
Unidos, mas porque eles perceberam que depois de séculos, depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, o polo econômico deixou de ser o polo econômico europeu, passou a ser Estados Unidos e União Soviética dentro daquele contexto de Guerra Fria. Então a ideia da União Europeia é de fato, né, juntos somos mais fortes. Talvez seja isso que o Trump esteja querendo dizer, não sei, né? Mas não é exatamente contra os Estados Unidos, mas sim uma união para tentar fazer frente à União Soviética à época e hoje, claro, aos Estados Unidos. Ele colocou também que hoje a União Europeia tem poderosas barreiras comerciais não monetárias, penalidades corporativas ridículas, ações judiciais injustas contra as empresas dos Estados Unidos e muito mais. E tudo isso fez com que os americanos tivessem um déficit de 250 bilhões de dólares por ano. E por conta disso, cansou-se de tentar negociar e ele vai adotar tarifas a partir do dia 1º de junho de 50% contra produtos europeus. Sempre ressaltando, claro, que se as empresas quiserem fugir dessas tarifas, basta você mudar a sua parte produtiva da União Europeia e ir em direção aos Estados Unidos. Fez ameaças também à Apple, colocando, né, porque a gente sabe que grande parte da produção da Apple está na China, e com a guerra comercial junto aos chineses, talvez a Índia, que seria um outro local super importante de produção de produtos da Apple, pudesse levar algum tipo de vantagem, até porque os indianos estão fazendo negócios muito mais próximos do Trump do que, claro, os chineses. Só que ele também ameaçou colocando que a Apple está diversificando muito a sua produção, não está pagando impostos, tirando emprego nos Estados Unidos, e que pretende tarifar também os celulares e outros equipamentos em 25%. Por que isso chama atenção? Não porque seja uma coisa nova. Poxa, ele anunciou tarifaço de 180 ali, né, contra 180 países de uma vez só. Mas eu diria que pelo contexto. Há pouco tempo a gente teve a assinatura de uma trégua, vamos colocar assim, entre Estados Unidos e China, de 90 dias, em que a China seria só, entre aspas, tarifada em 30% e os Estados Unidos em 10%. Poxa, se ele faz essa retaliação agora, em um momento em que aparentemente havia um início de algum tipo de negociação, processo de paz, é porque, paz assim no sentido comercial, claro, né? É porque aparentemente as negociações não estão evoluindo muito e ele mostrou um certo cansaço. A gente ainda não teve uma resposta da Comissão Europeia, da Ursula von der Leyen, mas possivelmente algo nesse sentido deve acontecer em um futuro próximo, porque a União Europeia já tinha falado que não ia deixar sem algum tipo de resposta essas retaliações, essas tarifas contra os Estados Unidos. E percebam que, como eu falei para vocês, não acho que o Trump ele está totalmente errado no mérito. Existem países que são muito protecionistas em relação aos produtos americanos. O que eu discordo é da forma como ele está fazendo, mas o mérito de negociações talvez um pouco mais justas, para tentar reduzir o déficit comercial em um contexto em que a dívida americana dispara, talvez fizesse até um certo sentido. Da maneira não muito como, não concordo muito, né? Mas o mérito talvez em alguns pontos o governo Trump esteja correto. Outra medida, pessoal, bem polêmica, e não é de agora, ele vem comprando uma briga com uma série de universidades americanas. E, embora algumas tenham submetido às suas regras, às suas alterações, Harvard sempre bateu o pé, talvez seja a grande referência do ensino superior nos Estados Unidos, alegando que não submeteria, não abriria mão da sua soberania por conta de acusações do governo Trump, que alega que as políticas de diversidade, de igualdade, de inclusão estão desvirtuando o objetivo principal da faculdade em nome de pautas progressistas. Ele reclama muito também da questão de protestos, principalmente movimentos pró-Palestina, que criticam a postura de Israel, criticam a postura ali de alguns judeus, né? Alegando que existe um ataque antissemita contra judeus nas universidades americanas. Aliás, quando ele anunciou que ele está proibindo, ou que estava proibindo que estrangeiros estudassem em Harvard, essa foi a justificativa oficial. Ele alegou que tinham alguns documentos que não tinham sido entregues pela faculdade e que hoje Harvard cria um ambiente hostil a judeus, além de ter políticas racistas, de diversidade e também de inclusão social. Só que vai lembrar que hoje existem mais ou menos, né, números aproximados, 7 mil estudantes estrangeiros em Harvard. A gente fala de 1 a cada 4 estudantes. Agora, é claro que um impacto, a ideia, né? Aqueles que já estavam cursando, estivessem no último período ali, poderiam terminar, mas em quem estivesse durante o curso ia ter que se transferir de faculdade e quem tinha ingressado agora em entrar na faculdade não poderia nem entrar. A gente está falando de perder quase 25% dos alunos. Ah, professor, mas é a universidade americana que está... Primeiro que assim, Harvard, lembrando, tem subsídios do governo americano, mas também sustenta com as suas próprias pernas. Não tudo, claro, né? Mas tem subsídios, claro, do governo estadual, isenções de impostos, que o Trump também está querendo combater. A questão
é que muita gente pode pensar, professor, mas é dinheiro do pagador de impostos americano que está indo para sustentar, por exemplo, pessoas que não são americanas. Só que lembre-se, uma universidade, a universidade contribui, claro, para a formação do aluno, mas o aluno também contribui para a universidade. Harvard só é o que é. Isso palavras da nota oficial de Harvard. A gente só é o que é hoje, porque existem contribuições de pessoas que vêm do Brasil, pessoas que vêm da Índia, pessoas que vêm de outros países, formando um centro de excelência de produção de conhecimento, que contribui para a produção de conhecimento não só da universidade, mas do próprio Estados Unidos. Então, Harvard se voltou contra, alegou, né, que isso vai causar um prejuízo muito grande, porque é uma violação flagrante da primeira emenda da Constituição. Além de, claro, contribui muito, né, os estrangeiros para serem o que nós somos hoje. Por enquanto, a Justiça derrubou a medida, mas, claro, isso pode ser revogado, entrar na Justiça, enfim, todo esse papo que pode ser com que Harvard seja obrigado também a fazer uma política de tirar esses estudantes da sua universidade. Será, pessoal, que vai rolar? Enquanto isso, nós temos também a Comissão Europeia, que é o órgão, uma espécie de poder executivo, né, a presidência, entre aspas, da União Europeia, atualizando uma lista em que eles colocavam a responsabilidade de cada um dos países pelo desmatamento global. O Brasil, ele integrava a lista colocando como um país de risco baixo para o desmatamento, mas a Comissão Europeia tirou. A gente está hoje o Brasil, né, abaixo de 140 outros países, incluindo Estados Unidos, China e outros países da União Europeia, que, aliás, convenhamos, são países, né, que desmataram muito mais o meio ambiente do que o próprio Brasil. O Brasil, ele reclamou dessa mudança, colocando que sim, causa estranheza e é uma ação unilateral e discriminatória contra o Brasil, alegando que causará ônus significativo e desproporcional aos países que praticam agricultura de maneira sustentável e segura. Coloca, por exemplo, que alguns países hoje que são mais florestados do planeta, eles foram colocados nesse índice, o que de fato é verdade. A Indonésia está junto com a gente, a Malásia está junto com a gente e o Brasil também. Vale lembrar que o Brasil ele tem tanto os dados positivos como os dados negativos para apresentar. O Brasil é um país que, sim, tem índices preocupantes do desmatamento, seja no Cerrado, seja na Amazônia, seja em outras vegetações brasileiras. E algumas vegetações, como por exemplo a Mata das Araucárias, a Mata Atlântica, cara, você tem menos de 10% aí da vegetação original remanescente. Então sim, é um índice preocupante. Mas o Brasil, por exemplo, apresentou esse ano dados positivos de redução do desmatamento em todas as vegetações brasileiras. Mas, ao mesmo tempo, está rolando, por exemplo, no nosso Congresso Nacional, uma proposta polêmica de flexibilizar o licenciamento ambiental. Quem entende do assunto garante que, na prática, isso vai permitir com que construções, empreendimentos sejam feitos de uma maneira sem exigir, né, um licenciamento ambiental, pesquisas de estudos de impacto ambiental, relatório de impacto no meio ambiente mais efetivos para tentar controlar os impactos ambientais. Então, o Brasil vive nessa disputa, né, entre parte econômica e parte ambiental, mas considerou que nesse momento é injusto essa classificação da União Europeia e isso pode servir, primeiro, para fazer mais protecionismo para os produtos europeus. A gente sabe, por exemplo, que a União Europeia tem legislações aprovadas no sentido que impedem que produtos que venham de áreas desmatadas, recentes, sejam compradas pela União Europeia. Vale lembrar que a União Europeia está negociando um acordo Mercosul-União Europeia e um dos pontos que França, Polônia, Hungria reclamam é que a agricultura brasileira, a Argentina, do Mercosul, desmata mais, tem regras mais flexíveis e tira a competitividade dos produtores locais. Então, vejo eu quase como uma justificativa para sancionar ou então proteger alguns setores da agricultura europeia em detrimento da agricultura do Mercosul. Porque a União Europeia ela foi explícita em alguns produtos, colocando que hoje existem riscos associados às commodities como carne, cacau, café, óleo de palma, borracha, soja e madeira do Brasil. E aí, pessoal, acha que é justo essa classificação aí que o Brasil entrou? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, tivemos notícias importantes também de uma visita de Angola, do João Lourenço, presidente de Angola, em direção ao território brasileiro. Tudo isso faz parte de uma tentativa do governo brasileiro fortalecer as relações Sul-Sul, ou seja, Sul global com Sul global, principalmente com alguns países do continente africano. E Angola talvez seja uma referência. É um país também de língua portuguesa. Angola é a maior comunidade brasileira no continente africano. A gente fala de mais ou menos 25 mil brasileiros, além de serem os maiores, um dos maiores, na verdade, parceiros comerciais do Brasil. O João Lourenço, quando veio ao Brasil, ele pediu, por favor, para que o Brasil volte a fazer investimentos no continente africano,
principalmente investimentos da iniciativa privada. Só que, claro, qual que é a ideia do João Lourenço, né? Porque não é exatamente só a iniciativa privada. A ideia é que o governo federal brasileiro libere verbas, crédito, para que a iniciativa privada faça empreendimentos em Angola. Então, construção de portos, rodovias, ferrovias, enfim, para superar alguns gargalos econômicos de Angola. Alegando, porque se a gente tem isso a partir do BNDES ou até mesmo de bancos privados, é a empresa brasileira que está gerando valor, que está gerando emprego para os brasileiros, que está movimentando a economia do Brasil, ajuda Angola e ajuda também a empresas brasileiras. Quando foi questionado, o Lula falou que ele vê com ótimos olhos isso, até porque Angola, segundo ele, é um excelente pagador, que nunca ficou devendo ao Brasil e até conseguiu antecipar algumas dívidas, alegando que algumas dívidas foram superadas 5 anos antes do que a previsão inicial. Então falou que concorda e vê, por exemplo, a possibilidade da Petrobras. Vai lembrar, pessoal, que Angola é um país riquíssimo em petróleo. A gente tem alguns países que dispõem de muito petróleo na África. A Líbia, Nigéria, Angola, Sudão, por exemplo, né? Argélia também são países que dispõem de muito petróleo. Angola é um desses e a Petrobras tem o potencial, até porque Angola também tem parte de petróleo muito profundo e a Petrobras tem uma excelente capacidade de explorar petróleo em grandes profundidades, para fazer essa exploração. Então, alguns acordos de cooperação econômica, cooperação de inteligência, combate a atividades criminosas foram assinados entre Brasil e Angola. E aí, pessoal, acha importante essa aproximação do Brasil com outros países do sul global, principalmente do continente africano? Aliás, para vocês que me acompanham de Angola, sei que tem vários aí, hein? Curtir a visita do João Lourenço ao Brasil, galera, ao presidente brasileiro? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, tivemos também a Rússia anunciando uma posição um pouco dúbia. E pouco é exagero, tá? Bastante dúbia. Sergei Lavrov, que é o chanceler da Rússia, o ministro das Relações Exteriores, ele anunciou que a produção de um documento, de um memorando para um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia está em todo vapor, que o documento já está em fase final e vai ser apresentado para o governo ucraniano. Professor, isso é uma excelente notícia. Então, como eu trouxe para vocês, né? Quando a gente teve o Trump fazendo a ligação para o Putin e para o Zelensky há exatamente uma semana, né? Acho que é uma semana exatamente. Poxa, teve a discussão porque a Rússia falou que não ia tratar um cessar-fogo agora, que ia negociar com os ucranianos a produção de um memorando para saber as intenções para fazer um processo de paz. Ou seja, tudo muito abstrato, muito para o futuro, tal, né? A Ucrânia, aparentemente, não participou desse memorando que está sendo finalizado pelos russos e que vai ser repassado para o governo ucraniano. Talvez tenham condições que a Ucrânia fale que são condições irrealistas. Aí a Rússia fala, tá vendo? A gente quer fazer um processo de paz. Quem não quer é a Ucrânia, enfim, né? Só atrasa as negociações. Outra coisa que o Sergei Lavrov colocou também é que existem preocupações, porque beleza, a gente vai apresentar para o governo ucraniano. Quem é o governo ucraniano? O Sergei Lavrov deixou claro, mais uma vez, que a Rússia não reconhece o Zelensky como autoridade da Ucrânia, alegando que deveriam ter ocorrido eleições do ano passado, em maio de 2024, né? E que essas eleições não aconteceram. Vale lembrar, pessoal, que a Ucrânia alega que seria anticonstitucional em um período de guerra ter um processo eleitoral. Então fica essa disputa. A Rússia não reconhece o Zelensky e até falou, né? Poxa, a gente vai lá, por exemplo, e assina o documento com o Zelensky. Quem garante que o Zelensky é o representante oficial da Ucrânia, já que eles não passaram por um processo eleitoral? Então posso assinar um documento que não vai ter nenhum tipo de validade. Percebe que, mais uma vez, eles estão falando, né? A gente precisa ter novas eleições para saber quem é o governo ucraniano para a gente conseguir negociar. Parece que é mais um empecilho aí que o Sergei Lavrov e que a Rússia está colocando para dificultar, enfim, atrasar um processo de paz. Ele também colocou, por exemplo, o próprio Trump falou que ele tinha esperanças que no futuro acontecesse uma grande negociação presencial entre russos e ucranianos com a presença do Trump e várias outras lideranças europeias. Então poderia ter o Friedrich Merz, poderia ter o Emmanuel Macron, poderia ter a Giorgia Meloni. Só que o Sergei Lavrov deu um balde de água fria, alegando que o Vaticano não seria o local mais apropriado para tratar de um processo de paz, alegando que o Vaticano representa os interesses dos católicos e não seria exatamente uma coisa muito convencional, representaria os interesses do povo ortodoxo, como por exemplo o povo russo, negociar num local que seria um ambiente não ortodoxo, e sim um ambiente católico. Vale lembrar, galera, que também as últimas negociações aconteceram na Turquia.
que é um país islâmico, né? Enfim, também não sei. Mas, né, enfim. Por isso que eu falo, parece que é muito mais empecilhos que estão sendo criados do que propriamente algum tipo de. Ah, não, a gente precisa ser um país que represente os interesses ortodoxos. Poxa, a Turquia representava, né? Enfim, tá? Mas tem essa polêmica colocada no ar. Além disso, o próprio Putin colocou que ele deseja e está preocupado com a segurança dos civis russos. E, de fato, alguns ataques que a Ucrânia faz, não que a Rússia não faça também, mas alguns ataques que a Ucrânia faz, ali em Belgorod, no território de Briansk, pegam em áreas que são áreas de civis russos. E aí, quando isso acontece, a Rússia alega que a Ucrânia está fazendo atentados terror contra a população russa. Por isso, Putin, ele alegou que ele já combinou com seus militares que ele vai expandir a ofensiva na Ucrânia. Sim, em um contexto que está tentando negociar a paz, ele fala da criação de uma zona tampão. Uma zona tampão principalmente no território de Kharkiv, de Sumy e de Belgorod, né? Ou seja, na fronteira ali entre Rússia e Ucrânia. A questão que se coloca é, de novo, né? Ele vai fazer isso, obviamente, sem autorização dos ucranianos, que não autorizariam que isso acontecesse. Hoje, a gente fala de um número de tropas de aproximadamente 800 mil a 1 milhão de combatentes. Estima-se que para aumentar a linha de fronteira, que hoje é de mais ou menos 1.250 quilômetros, para mais ou menos 1.950 quilômetros, precisaria de um acréscimo de pelo menos 300 mil, às vezes até 500 mil combatentes. A Rússia hoje dispõe grande parte do seu PIB para a ofensiva. A gente fala de militares que estão cansados, possivelmente com a moral baixa, e a Ucrânia atravessa os mesmos problemas, talvez até piores que a Rússia, porque é um país muito menor, enfim, né? Mas vocês percebem que isso representa aumento dos gastos e até mesmo o comprometimento possível da popularidade. Vai ter que fazer uma nova convocação de reservistas? Claro que existem opções. Por exemplo, na própria ofensiva em Kursk, parte dos militares que foram utilizados para expulsar as tropas ucranianas foram tropas norte-coreanas. Seriam convocados, então, soldados norte-coreanos novamente para o campo de batalha? É a questão que fica, claro. Hoje, galera, a gente pega, por exemplo, a própria Ucrânia respondendo que isso só representa um aumento da agressão russa e mostra que, na verdade, o Putin não quer um processo de paz. A gente teve o próprio Graham, que é um senador dos Estados Unidos, que está liderando uma proposta no Senado americano que pode colocar tarifas de 500%, não só nos russos, mas em países que negociem com a Rússia, ou seja, as sanções secundárias, se a Rússia não aceitar fazer um processo de paz. De novo, né? Mas o Trump não vai deixar. O Trump não é um ditador do país. Se o Senado concordar, se a Câmara concordar, cara, o Trump vai ser obrigado a aceitar, entende? Então, aparentemente, como eu falei para vocês, poxa, a disposição dessa zona tampão, o avanço no território ucraniano, o aumento da frente de batalha, colocar algumas pré-condições cada vez maiores para negociar, não me parece que o Putin esteja muito disposto a fazer esse processo de paz. E vocês, galera, acham que sim? Que a Rússia, na verdade, quer? Eu acho que a Rússia, ela vê, né, que ela tem muito mais chance de, caso não tenha uma paz agora, avançar ainda mais nos territórios ucranianos, obrigando a Ucrânia a negociar em condições ainda mais vantajosas para a Rússia, e por isso só aceita alguma paz se forem condições muito vantajosas já para os russos. E por isso que está avançando ainda mais no território ucraniano. Enquanto isso, parece que nós estamos voltando um pouquinho, né? Tipo uns 80 anos na história, e a Alemanha destacou tropas, galera, destacamento militar estrangeiro no território da Lituânia. Por que eu falo isso para vocês? Claro que o contexto é completamente diferente, mas em meados ali no comecinho da década de 40, tropas alemãs invadiram a Lituânia, num dos momentos mais trágicos, inclusive da Segunda Guerra Mundial, com perseguição a judeus, povos ali da Lituânia, enfim, mas era um contexto de... né, do bigodinho, sabe o que eu tô falando, liderado ali, né, o austríaco e tal, invadindo o território e tentando chegar até a parte ali mais da Europa Oriental. Agora o que está acontecendo é que Vilnius, ou seja, a capital da Lituânia, é um país báltico e pós-Guerra Fria, né, o momento ali pós-década de 90, se aproximou da OTAN, se aproximou da União Europeia e hoje representa os interesses dos países ocidentais. O Friedrich Merz, que é o novo chanceler da Alemanha, coloca que o objetivo dele, um dos objetivos, além de uma estabilidade econômica, uma responsabilidade fiscal maior, é também fazer com que a Alemanha seja uma grande potência militar novamente. Seremos, segundo o Friedrich Merz, a maior potência militar do continente europeu. Quando ele faz essa visita a Vilnius e coloca um novo destacamento estrangeiro permanente no território de Vilnius, a gente está falando de um anseio por reforçar o flanco oriental da Europa.
Professor, mas por que ele quer fazer isso? Ele está ajudando a Lituânia? Não é esse o interesse. Hoje, começou com 500 militares, mas até 2027 a ideia é que tenham ali cerca de 5 mil militares alemães na Lituânia. E o Friedrich Merz falou que não é nenhum tipo de bondade que ele está fazendo. O que ele está colocando, na verdade, é que a OTAN hoje pode contar com a Alemanha. Nós entendemos que a nossa segurança não começa somente nas nossas fronteiras. E é por isso que a segurança da Lituânia é hoje a nossa segurança. Defender Vilnius é defender também Berlim. E ele deixou bem claro, não só ele, mas como Boris Pistorius, que é o ministro da Defesa, aliás, que continuou mesmo com a saída do Olaf Scholz, que é uma resposta à agressão russa. Ou seja, hoje a Alemanha está colocando que não vai aceitar qualquer tipo de ameaça dos russos contra os países bálticos. Olha, galera, a Alemanha indo para o leste europeu, confrontando com os russos. Para quem gosta de história, olha, já vimos alguns filmes aí parecidos, né? Já vimos alguns filmes aí parecidos. E para finalizar também, a gente vai ter uma eleição nesse final de semana. Eleição mais ou menos também, hein? Eleição no território de Essequibo. Na verdade, não no território de Essequibo, porque vai ser no estado de Bolívar, que é um estado fronteiriço com Essequibo. Para quem não sabe, a região de Essequibo é uma região que historicamente é disputada entre Guiana e Venezuela. Já trouxe para vocês que uma coisa é o contexto geopolítico, outra coisa é o contexto histórico. Já foi deliberado por uma corte internacional em 1899 que Essequibo deveria pertencer a Guiana, mas à época até a Inglaterra, que dominava o território, alegou depois que era uma corte totalmente parcial. Tanto que ficou definido na década de 60 que novas negociações futuras iriam acontecer. Ou seja, o território, a partir da década de 60, ficou definido que pertenceria à Guiana, mas que um dia tratados, discussões aconteceriam para saber a quem de fato pertence, aos venezuelanos ou à Guiana. Já trouxe para vocês também, até com certo conhecimento de causa, porque meu pai morou na Venezuela há muito tempo, antes ali do chavismo e tal, e ele falava que a questão de Essequibo era uma questão meio que assim, de consenso nacional, era uma questão de orgulho nacional que a Venezuela retomaria esse território. Essas eleições, agora que foram marcadas pelo Nicolás Maduro, lembrando que o Nicolás Maduro, no ano retrasado, anunciou que pronto, Essequibo pertence à Venezuela, sem sombra de dúvida. Essas eleições elas vão marcar a eleição de um governador e 8 deputados. Só que a população de Essequibo não vai poder votar, porque, claro, hoje Essequibo, na prática, é dominado pela Guiana, né? Não tem nenhum tipo de sentido fazer uma eleição num território que você nem domina. Então vai ser o estado vizinho que vai participar dessas votações. Cara, é uma questão muito mais simbólica, de tentativa de reforço. O próprio Irfan Ali colocou que, na verdade, isso é um desespero e uma propaganda do Nicolás Maduro. Mas também ele representa, né? Ele vê isso como uma espécie de ameaça. Porque, claro, se o Nicolás Maduro está colocando que pode realizar algum tipo de ação eleitoral, e nessa eleição, se vencer o candidato... E olha que interessante, cara, o candidato da oposição também vai participar. Professor, a oposição vai participar? Sim, apesar da Maria Corina Machado pedir para não participação, ele vai participar, porque eu já trouxe. Cara, a questão de Essequibo não é uma questão de direita e esquerda. Tanto que o Nicolás Maduro, na minha concepção, quando começou a usar isso, ele foi usar como um discurso muito mais eleitoreiro de reforço da identidade nacional do que, de fato, querer invadir o território de Essequibo. Cara, convenhamos que hoje Essequibo é uma região riquíssima em petróleo, riquíssima em ouro. Empresas americanas estão explorando o petróleo ali, o que talvez deixe o Nicolás Maduro ainda mais pé da vida, mas a Guiana é um país que é aliado dos Estados Unidos, é aliado da Inglaterra, mesmo, cara, do Brasil. Sim, Brasil e Guiana têm ali exercícios militares comuns na floresta amazônica. O Brasil não quer uma guerra nas nossas fronteiras, tanto pelo risco geopolítico que isso traz, como pelo risco dos refugiados, como pelos impactos econômicos. Não faz sentido para o Brasil apoiar qualquer tipo de conflito internacional. Então a Venezuela se queimaria com todos os lados e ainda sofreria possíveis impactos, talvez algum tipo de agressão militar estrangeira por conta dessa invasão a Essequibo. E o Nicolás Maduro sabe disso. Então ele está utilizando como uma espécie de propaganda. E se de fato, cara, vai vencer, vai vencer. Vai servir como uma pressão política, mas não acho que aconteça muito mais do que isso não. Será, galera, que a Venezuela pretende invadir Essequibo? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Do mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.